Bom, controle automático. Então, com o aumento acentuado dessa demanda, né, o humano viu-se obrigado a desenvolver técnicas e equipamentos capazes de substituí-lo nessa nova tarefa, libertando-o de grande parte desse esforço físico, né, esforço braçal e mental. Daí surgiu o controle automático, que, quanto à necessidade, ele pode ser classificado de duas formas. Até, Rony, grande abraço. De duas formas, né? Porque o homem não é capaz de manter, né, o controle de qualidade, ou por conta da elevação da produtividade. Então vamos analisar os porquês, né? Então aqui, ó, porque o homem não é mais capaz de manter o controle de qualidade. Então, ou seja, produção elevada do sistema, ritmo acelerado de produção, precisão requerida na produção, confiabilidade, aumento do nível de perigo. Em relação à produtividade, redução de mão de obra, aumento da eficiência operacional das instalações, redução do custo operacional do equipamento. Então, você vai. A empresa, a necessidade de automatizar, né, de controlar o processo, né, do controle automático. Se você automatiza tudo, você reduz o custo operacional associado àquele equipamento. O equipamento vai trabalhar sozinho. A partir daí, o processo do controle automático foi muito rápido. Então, atualmente existe uma enorme variedade de equipamentos de medidas primárias, né, no caso de transmissão das medidas, que chamamos de transmissores, né? Regulação, que é o caso de controles pneumáticos, elétricos, eletrônicos, né? De controle final da planta, da variável do processo, que é o caso de válvulas pneumáticas, válvulas solenoides, servomotores, de registro dessas informações, que são os equipamentos chamados registradores, de indicação, que são os indicadores analógicos ou indicadores digitais, né? De computação, chamados relés analógicos, relés digitais, ou os processadores, né? E essa parte de computação a gente atribui aos controladores lógicos programáveis, aos sistemas digitais de controle distribuídos, à tecnologia Field Bus, toda a parte de controle e comunicação, tá? Chamamos de telemetria. Isso a gente vai falar em outras aulas. Então aqui está o foco completo de uma indústria, né? Mediu, transmitiu a informação que está lá no campo, regulou ou converteu o sinal, indicou, processou e controlou no final. Só está fora de ordem aqui. E controlou no final. Abertura e fechamento de uma válvula, né? O acionamento ou não de uma bomba, correto? Ou de um compressor. Então, quando a gente fala de controle automático, esses equipamentos que eu comentei com vocês, eles podem ser combinados de modo a constituírem uma cadeia de controle simples ou uma cadeia de controle múltipla, ou chamadas de múltiplas camadas, né, de múltiplos níveis, adaptados aos inúmeros problemas de controle e um grande número de tipos de processo, né? Então, quando a gente fala, né, relacionado a controle automático, nós podemos utilizar todos os equipamentos que eu citei ou alguns deles, né? Controle automático, processamento tem que ter, não tem jeito, a parte de controle. Elemento final de controle tem que ter, não tem jeito. Agora, indicação não precisa, não é obrigatório ter.
né, para que funcione. Registro não é obrigatório ter para que funcione. Tá? Bom, conceitos e considerações básicas de controle automático. Os processos, né, eles vão exigir um controle na fabricação de seus produtos. Né? Então, os processos são muito variados e abrangem muitos tipos de produtos, como, por exemplo, a fabricação dos derivados do petróleo, produto alimentício, papel e celulose, farmacêutico. Né? Então, quanto mais, por exemplo, indústria de alimentos, né? Esse tipo de processo, ou farmacêutico, esse tipo de processo industrial tem que ter um controle muito bem feito, até por conta da limpeza, da higiene, né, do produto que você vai produzir. Ou quando fala de fabricação de derivados de petróleo, né, tem que ter uma instrumentação muito certinha, leviano falar dessa forma, mas tem que ter um controle. Por isso que o controle automático se torna mais interessante. Tem que ter um controle de qualidade muito bom no que está fazendo, porque trabalha com pressões elevadíssimas, temperaturas elevadíssimas. Né? Então tem que ter um controle muito conciso e automático disso. E nós vimos por que de automático, né? Por conta das necessidades de incluir o controle automático. Em todo esse processo, é absolutamente necessário controlar e manter constantes algumas variáveis, como pressão, vazão, temperatura, nível, pH, condutividade, velocidade, umidade, corrente elétrica, né? E mais outros, né? Que eu não comentei aqui. Mas todo o processo é absolutamente necessário manter algumas dessas variáveis. Bom, conceitos e considerações básicas de controle automático. Então, os instrumentos de medição e controle permitem manter constantes as variáveis do processo, aquelas que acabamos de citar, conseguindo os objetivos: melhoria em qualidade do produto, aumento em quantidade do produto, segurança e melhoria do meio ambiente. Pô, mas por que se preocupar com o meio ambiente? O caráter filosófico? Não, não é um caráter filosófico. Porque está tudo relacionado ao meio, ao ecossistema que você vive, que você trabalha. E se tratando de indústria, né, os resíduos tóxicos produzidos são muito grandes. Para vocês terem uma ideia, em refinaria de petróleo, a quantidade de gases tóxicos produzidos é muito grande. Por isso fica aquela chama, aquele queimador 24 horas por dia, com fogo, sol, chuva, fica com fogo, ele fica queimando os gases tóxicos, que quando queima ele transforma em gás carbônico. Pô, gás carbônico é outro problema para a gente, mas é menos pior do que gases tóxicos sendo jogados na atmosfera. Ou mantendo aqueles gases tóxicos em reservatórios e não ter o que fazer com eles, tem que ficar armazenando, né? E vai chegar uma hora que você não vai ter mais onde armazenar no planeta, né? E sem contar o risco, né? Qualquer explosão, aquilo ali vai tudo para a atmosfera. Então, queima para transformar em gás carbônico. Aí vem alguns debates, né? Ah, então por que não pega todo o lixo tóxico e bota numa nave espacial e manda para a Lua, ou manda para Marte, né? Então vem todos aqueles debates que, no momento, o foco não tem necessidade de investir numa tecnologia para que você possa exportar todo o lixo, né, industrial produzido. Não justifica, né? Então, no princípio da era industrial, né, o operário atingiu os objetivos citados através de um controle manual. Então,
pegava, utilizando somente instrumentos simples, manômetro, indicador de pressão, termômetro, indicador de temperatura, válvulas manuais, né? Então, alguém tocava um sino lá, todo mundo abria ao mesmo tempo, para dar o controle de máquina, né? Batia o sino, tocava a sirene, o pessoal já sabia a rotina. Aqui eu vou abrir até dar tanto de pressão. Aqui eu vou abrir até dar tanto de temperatura. Razoavelmente naquele tempo certo para dar o tempo de máquina e produzir o produto com determinado controle de qualidade ou com controle de qualidade dentro do esperado, né? Com o passar do tempo, os processos foram se complicando e exigindo um aumento da automação dos processos industriais, né, através dos instrumentos de medição e controle. Enquanto isso, né, os operadores iam se liberando, né, de suas atuações físicas diretas no processo e, ao mesmo tempo, ia permitindo a centralização das variáveis em uma única sala, né? Daí a criação de sala de controle, né, ou sala centralizada de controle. Então, todos os controles daquelas variáveis de processo eram toda a parte de análise em tempo real jogada para apenas uma sala. Como até hoje a gente trabalha dessa forma. Devido à centralização das variáveis do processo, podemos fabricar produtos que seriam impossíveis através do controle manual. Mas, para atingir o nível em que estamos atualmente, né, os sistemas de controle sofreram grandes transformações tecnológicas, como a gente vai ver a seguir: controle manual, controle mecânico e hidráulico, controle pneumático, controle elétrico, controle eletrônico e, atualmente, o controle eletrônico digital, tá? Que entra toda a parte de processamento digital. Os processos industriais, eles podem se dividir em processo contínuo ou chamado de processo descontínuo, tá? E em ambos, né, os tipos, eles devem manter as variáveis próximas aos valores desejados. E guarda essa palavra-chave aqui, ó, valor desejado, tá? O sistema de controle, né, o conceito de considerações básicas pelo sistema de controle. Então, o sistema de controle automático, ele permite fazer isso que a gente está desejando e almejando, que é chegar no ponto de falar do controle 100% automático, né? Então, fazer isso define-se como aquele que compara o valor da variável do processo, né? Por exemplo, qual é a temperatura no momento, com o valor desejado, ou seja, qual é o valor da temperatura que eu quero. E toma uma atitude de correção de acordo com o desvio existente entre o valor que a variável física está e o valor que a variável física tem que atingir, que é o que você deseja, né? Vai produzir um desvio existente, chamamos de erro, né? Nem todo erro é um desvio, mas todo desvio é um erro, ok? Então, para que se possa fazer essa comparação e, consequentemente, a correção, né, é necessário que tenha uma unidade de medida, né, um elemento medidor, uma unidade de controle, o elemento controlador, e o elemento final de controle. Exemplo, uma válvula, um servomotor, né, entre outros. Mas, industrialmente falando, instrumentalmente falando, elemento final de controle é sempre válvula, tá? Isso, inclusive, cai em questão de concurso público. Então, esse conjunto de unidades forma uma malha de controle. E essa malha de controle ela pode ser aberta ou fechada. Então, recapitulando aqui, né, unidade de medida. Então, a unidade de medida, recapitulando, né, são os sensores.
Instrumentalmente falando, sensor nós chamamos de elemento primário de controle. Por quê? Porque ele é o primeiro carinha que está em contato, né, com o processo. Depois nós temos a unidade de controle, né, que pode ser um controlador dedicado ou pode ser o controlador lógico programável. E por último, o elemento final de controle, né, que são as válvulas, instrumentalmente falando. Então, falou em elemento primário de controle é o sensor, elemento final de controle é a válvula. Juntando, né, esses elementos e a física que envolve quando você engloba eles, né, esse controle ele pode ser feito de malha aberta, como pode ser feito de malha fechada. Tá? E agora que nós vamos falar, né, focar nesses itens agora. Gente, vocês devem estar ouvindo um barulhão, né? Esse barulhão tá chovendo muito aqui na minha residência e o microfone fatalmente, a minha sala lá não é hermeticamente fechada para ruído externo. Então, aqui no meu escritório choveu, não tem como eu barrar esse som, tá? Mas por um acaso não der para ouvir a minha voz, se estiver muito alto, me avisa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui, diminuir um pouco. São Pedro ajudou a gente. Bom, então quando a gente fala de malha de controle fechada e malha de controle aberta, tá? Primeiro eu vou falar como funciona e depois eu vou citar exemplos, ok? Então, malha de controle aberta. Olha aqui, ó, entrada do produto. Você tem o processo, né? a sua planta, né, de controle, perturbações inerentes ao controle. Vou falar mais sobre isso já já. A variável de medida que você quer regular, por exemplo, vazão, né? Então entrou o produto aqui. A variável que eu quero regular é vazão. Então eu preciso medir quanto está essa vazão e transmiti-la. Se o controle for de malha aberta, né, transmitir. Então eu vou indicar essa vazão, eu vou registrá-la e se ela atingir algum determinado valor, eu quero que toque um alarme. Tá? Então, isso é um controle de malha aberta. Nós temos o processo, nós temos a medição e indicação dessa variável, ou registro. Já o controle de malha fechada, ele é mais complexo. Entrou o produto, né? Aí chamamos de processo. Aí vamos medir a variável física que a gente deseja. Nosso exemplo, vazão. Aí um medidor de vazão mede e transmite para esse ponto aqui. Esse ponto, essa imagem... Espera aí, gente. A Isabela comentou que a Lívia precisou sair da aula e pediu para avisar. Tá, perfeito, obrigado. Esse elemento aqui, ele é chamado elemento de decisão, tá? Elemento comparador. Elemento comparador. O que ele faz? Ele compara o sinal que está sendo medido do campo. Tirar um print da malha aberta? Pode tirar. Me avisa aí quando puder dar sequência. Beleza. Da malha fechada. Então, esse elemento comparador aqui, ó, deixa eu escrever essa informação. Elemento comparador só um momento.
Bom, esse elemento comparador, né, o que ele faz? Ele pega o sinal que foi medido, pega o sinal desejado e produz um erro, né, que é o desvio. Aí o controlador, nele é que vai estar gravado, né, a informação que tem que acontecer. O que tem que acontecer? Né? Então, a programação, por exemplo, de um controlador lógico programável, ela está aqui. Então, o que tem que acontecer? Tem que abrir o elemento final de controle, ó, a válvula. Tem que abrir 10% a válvula. Aí ele vai abrir aqui 10%, a passagem vai passar mais fluida, ele vai medir mais, vai ver se equilibrou, se não equilibrou, ele vai controlar, aumenta, diminui até produzir erro zero. Outra forma de analisar, ó, o elemento final de controle, o processo mediu, passou pela válvula, mediu temperatura. Vamos botar pressão, mediu pressão. Aí a unidade de controle, já programada, vai fazer, né, uma comparação do valor desejado de pressão com o valor que foi medido e transmitido e vai mandar atuar na válvula, abrindo mais ou fechando mais, né, esse processo. Então, esse item aqui, ó, essa forma, o controle de malha fechada, isso que é um algoritmo de controle. Né? Então, o algoritmo de controle está relacionado ao controle fechado, ao controle em malha fechada. Então, agora é que a gente está juntando a automação com a instrumentação. É nesse ponto aqui que a gente está juntando os dois. Ok? Bom, então, em resumo, algoritmo de controle, né, ele vai ser uma expressão matemática de uma função de controle. Se tivermos, por exemplo, um controle de temperatura, a abertura da válvula é utilizada para controlar a temperatura em um determinado ambiente. Né? Se for, por exemplo, controle de nível, então a abertura da válvula é para baixar o nível de um reservatório, o fluido de um reservatório. Né? Então, isso é um algoritmo de controle. Né? É o passo a passo de um controle. E todo controlador possui a sua função matemática, exatamente para executar esse controle, essa rotina. Tá? Então, set point é o valor desejado. Na realimentação, terá a medição da variável. Comparador vai comparar com o valor desejado, vai produzir um erro. E essa função matemática, ela vai manipular a variável para corrigir esse erro, até dar erro zero. Tá? Ou algum erro admitido. Por exemplo, erro dinâmico. Cada vez que produz o erro, é um erro diferente. Erro estático. Toda vez que produz é um erro conhecido, então é fácil de você manipular ele. Né? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao que é um algoritmo de controle? Qualquer dúvida, sinaliza aí, tá, gente? Vamos falar um pouco sobre esses termos, né, que eu estou falando bastante aqui, e acaba ficando muita informação falada. Vamos escrever aqui. Ó. Termos empregados em controle de processo. Então, o primeiro, mais importante, é entender o que é uma variável de processo. Então, a variável de processo, nós vamos trabalhar com a sigla PV, tá? Até porque é no inglês, né? Então, a nossa PV, a nossa variável de processo, é uma condição do processo que pode alterar a produção de alguma forma.
Em outras palavras, é a variável que você de fato deseja medir e deseja controlar, né, em um processo. E, relembrando, essas variáveis de processo podem ser pressão, vazão, nível, temperatura, densidade, entre outros. Tá? Frequência. Set point, né, utilizaremos a sigla SP, e é o valor que se deseja manter a variável no processo. Velocidade. Né? Eu desejo manter o meu veículo em 60 km por hora. Então, se o meu veículo estiver abaixo da velocidade, então ele tem que ser acelerado até atingir os 60 km por hora. Se ele passar da velocidade, aí tem que desacelerar para ele reduzir a velocidade e atingir 60 km por hora. Então, o valor desejado é o chamado set point. Ok? Variável manipulada. Né? Chamamos de MV do inglês. Variável manipulada é a grandeza que é alterada para manter a variável do processo no valor desejado. Ou seja, eu quero abrir ou fechar a válvula. Eu quero manter ela. Eu entendi que a minha variável de processo ela mantém o valor desejado quando a minha válvula estiver em 20% aberta. Só que não vai ficar para sempre 20% aberta dando o resultado que você quer. Então, você talvez precise ficar manipulando ela. Por exemplo, 21% aberta, 19% aberta, 20% aberta, 20,5% aberta, 19,5% aberta. Ela pode ficar variando, mas no geral mantendo a tua grandeza física dentro do valor desejado. Erro, né? Esse erro, que é o chamado offset, que é o desvio, né? É a diferença entre o processo, a variável do processo, o valor que ela está naquele momento, e o valor desejado, que é o nosso set point. E esse erro ele pode ser positivo, né? O erro para mais, ou negativo, o erro para menos. Tá? Matematicamente, esse erro ele é calculado em módulo, então não interessa se é para mais ou para menos. A ideia é sempre a diferença entre eles, tá? Corrigir a diferença entre eles. Bom, o seu controle automático, a variável está no valor desejado. Só que, por exemplo, controlar a temperatura no carro, né? Do ar dentro do carro. Só que acontece? A temperatura do motor, né? Vamos falar dentro do carro, é mais fácil para entender. Você parou no sinal de trânsito, vai esquentar mais. Você começou a andar, a troca térmica vai ser maior, vai resfriar mais. Então vai depender menos do ar-condicionado do carro. Né? Eu estou andando de janela aberta, eu estou andando de janela fechada. Eu estou andando sozinho dentro do carro, ou o carro está cheio, tem 5 pessoas dentro do carro. Então, isso são perturbações, né? São alterações inerentes a qualquer processo. Vibração, por exemplo. A máquina está funcionando perfeitamente. Só que a vibração das máquinas faz as tubulações vibrar um pouquinho, ressonar. Então, isso pode a leitura do sensor não pegar um valor como ideal, mas ele ficar variando um pouco, né, dentro do esperado. Então, perturbação ela pode ocorrer de duas formas diferentes. Ou de set point, quando você manipula o valor dele, você troca o valor dele, você perturbou o sistema, que estava quietinho, funcionando perfeitamente. Né?
ou pode ser carga. Por exemplo, aumento de carga, aumento de pessoas naquele ambiente, né? Aumento de carga de força-peso no eixo de um motor elétrico, numa esteira, mais produtos numa esteira, vai dar um aumento de carga no motor elétrico. Então, são perturbações inerentes ao processo. Carga, como eu acabei de comentar, né? Perturbação no processo que ocorre devido a uma variação, né, em uma variável secundária, por exemplo, que ela altera a variável do processo. Um controle de vazão, por exemplo. Né? Se você alterar a pressão do fluido, a vazão vai alterar diretamente. Vai ser afetada. Né? E pelo set point é quando você altera o valor desejado do processo, né, no controle. Está controlando e você mudou. O set point não é mais esse, é outro. Aí o sistema vai ficar tentando chegar nesse novo, controlar esse novo valor desejado, né, esse novo set point. Então, aqui, né, o nosso exemplo melhor do nosso algoritmo de controle, já incluindo, né, a perturbação na carga. Então, nós temos a nossa variável de processo, né, um elemento sensor, né, que vai estar medindo a PV, e essa PV ela vai ser deslocada para o comparador, que ele é uma modelagem matemática, né, que ele vai fazer o cálculo set point menos PV ou PV menos set point, né? Se PV for maior do que set point ou se for menor do que set point. Por isso que eu disse que é em módulo, porque não interessa valor negativo, é sempre a diferença entre eles. E um controle de nível de tanque utilizando, né, um algoritmo de controle de malha fechada, por exemplo. Né? Então, vamos trabalhar com um simulador PID. Deixa eu buscá-lo aqui. Só um momento que eu vou abrir um simulador PID. Eu vou abrir mais um aqui. Esse eu vou deixar quietinho por enquanto. Bom, aqui, gente, se eu aumentar, tá vendo? Ele não vai fazer diferença. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha o algoritmo de controle. A saída. Isso aqui, ó. Ganho. E esse cálculo aqui, ó. Isso aqui tudo é o controlador, tá? A função matemática é o controlador. Ok? Então, o controle PID é nele, ó. P proporcional e integrativo de derivativo, ok? Beleza. Então aqui nós temos o P e o D aqui embaixo, tá? Então olha aqui, ó. Variável do processo está em azul, em amarelo está o set point, ó, nível do set point, do valor desejado. E esse gráfico aqui embaixo, ó, a saída da válvula, né? A posição da válvula. Olha aqui, ó. Está em 66%. Controle automático, tá vendo? Ou seja, malha fechada. 66%. Olha a perturbação, ó. Vou criar uma perturbação. Ó, fechou a válvula, abriu a válvula para regular. Outra perturbação. Até ajustar pro o valor do PV que está em azul com o valor desejado que está em amarelo. Criando instabilidade
do fluido. Tá vendo? Se eu colocar em modo manual, olha o tempo que ele está levando para chegar na variável física. Olha o gráfico em azul em comparação com o amarelo. E como a gente manipula isso? Né? Isso aqui, ó, proporcional, tempo integral e tempo derivativo. Aqui, ó, tá vendo? Passou muito, ó lá. O controle manual, ele tem que ficar abrindo e fechando o válvula aqui para ele ir mais rápido. Admissão e escapamento. Senão ele vai demorar muito fazer esse controle. No controle automático, ele vai puxar mais rapidamente. Ó. Ele vai eliminando os erros e vai controlando. Tá? Ok? Então, esses, ó, o erro aqui, eu tô vendo. Não tá erro zero, mas tá um erro admissível. Então, esses valores aqui, eles são calculados. Se der tempo, a gente vai fazer uma atividade prática mais para frente sobre cálculos de P e D, tá? Usando um controlador industrial real. Ok?